Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. E hoje a conversa é com meu amigo Bruno Arroio. Ele é consultor técnico de desenvolvimento de mercado na Koppert Biological System do Brasil. Nós conversamos sobre controle biológico, essa nova tecnologia que chegou para ficar e traz grandes benefícios para a agricultura e para o agricultor. E vão aí os nossos recados. Para quem quiser entrar em contato com o Mundo Agro Podcast, escreva para mundoagropodcast@gmail.com. E não deixe de nos seguir lá nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e também no Twitter como Mundo Agro Podcast. Bruno, boa noite. Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Obrigado por dedicar esse tempo aí para poder conversar conosco e trazer um pouco de informações aí sobre o mundo do controle biológico na agricultura. Seja bem-vindo, Bruno. Por favor, se apresente para os ouvintes do Mundo Agro Podcast. Olá, Rogério. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? A todos aí, conforme o horário que o pessoal estiver escutando aí o nosso bate-papo. E eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse projeto. Desejo um longo e próspero, né, projeto aí de podcast levando informações do mundo agro para todos os usuários aí da plataforma. Para mim é uma satisfação, tenho um apreço muito grande, não só por você, mas por vários colegas aí da região do Mato Grosso, que a gente se conheceu nos eventos, em palestras, e para mim é uma satisfação muito grande, de fato, estar podendo ter esse bate-papo com você, já que faz tempo que a gente não consegue se encontrar, né? E levar um pouco dessas informações hoje desse mercado de controle biológico, que é algo muito dinâmico, vem crescendo a cada ano de forma muito significativa e os produtores têm buscado cada vez mais essas alternativas que se mostram sustentáveis, mas também trazem uma eficiência hoje de uma forma muito comprovada. Então, para nós e para mim em especial, é uma satisfação muito grande estar fazendo esse bate-papo e levando essas informações. É show de bola, Bruno. É isso aí. Realmente, né, Bruno? Faz tempo que a gente não se vê. O primeiro contato foi lá em 2015 ou 2016, no Simpas aqui de Sinop. Depois a gente se encontrou em alguns outros Simpas aí, acho que em Tangará da Serra. E faz tempo que você não vem aqui para Sinop. Ou se vem, não tem ido lá na UFMT nos visitar, hein? Pois é. O ano passado eu estive aí na região, mas foi um giro que eu estava fazendo com um representante da nossa equipe. E a gente estava com a agenda bem lotada. E nem cheguei a dormir só em Sinop e saímos no outro dia cedo, né? Mas assim que eu estiver por aí, tiver com um tempinho mais folgado, vai ser um prazer conhecer melhor as instalações da universidade, né? E aí a gente está assim, encontrando e colocando papo dia, quem sabe tá alinhando alguns projetos aí em parceria, porque eu sei que a sua área hoje mais especializada é a parte de sementes, né? E nós temos aí um produto hoje que vem despertando, né, a curiosidade e o interesse de muitos produtores, principalmente de sementeiras, né, que é um parasitoide, uma vespa, que faz o manejo de ovos, né, de percevejos, né, que hoje é um problema muito sério, principalmente na cultura da soja, né. Então, quem sabe aí a gente pode comentar um pouquinho mais sobre ele nesse bate-papo, mas quem sabe lá na frente a gente consiga desenvolver algo aí em conjunto. Ah, com certeza. E falar de controle de percevejo em sementes de soja é quase falar de cuidar da galinha dos ovos de ouro, né? A gente faz muita análise aí de tetrazole e realmente o dano por percevejo é um problema sério. Mas, Bruno, hoje você está trabalhando na Koppert e roda aí pelo Brasil. Você falou que passou uma noite aqui em Sinop. Realmente, nessa época de safra, a gente vê os amigos passando muito rápido, não dá para parar. As áreas são muito grandes e a gente tem que correr atrás para poder atender a todas as regiões aí que a gente atende.
atua. Mas, Bruno, fala um pouco pra gente qual que é a situação, qual que é o panorama, qual que é o quadro hoje do controle biológico no Brasil e no mundo. Eu vou me antecipar, eu me formei em 2002 e terminei o doutorado no final de 2006, início lá de 2007 eu defendi. Eu lembro da época de faculdade, estudei em Botucatu, numa região voltada à produção de cana-de-açúcar, e eu lembro muito dos meus professores de entomologia trabalhando e falando sobre o uso daquela vespinha Cotesia flavips para o controle da broca da cana. E era algo que estava já crescendo bastante e era uma tecnologia muito demandada pela indústria sucroalcooleira por ser um controle biológico, seletivo, não causa impacto ambiental e ele é muito eficiente. E hoje, o que a gente tem de novidade, além daquela Cotesia que eu vi lá há 10, quase 15 anos atrás? Sim, esse caso, né, da Cotesia e a cultura da cana-de-açúcar em si, ela representa muito o controle biológico, né? Foi a partir desse programa de controle biológico que se ganhou um destaque, né? Hoje, as áreas de Cotesia, elas cresceram muito, né? A gente fala aí em Cotesia hoje na ordem de 3 milhões de hectares tratados, né? Com essa vespa, né, no manejo da broca da cana, mas nós temos cada vez mais ferramentas surgindo nesse sentido. Então hoje, diferentemente daquela época que se trabalhava com a Cotesia, que não é nem um agente nativo, né, ele é vindo de outro país e foi introduzido aqui. Ah, ela é exótica? Eu não sabia. Isso. Tentou-se trabalhar aí com 2 linhagens, né, onde uma não foi assim tão bem sucedida e a outra, se eu não me engano, a que nós utilizamos atualmente, é uma linhagem advinda de Trinidad e Tobago, né? Que ela foi a que se estabeleceu melhor aqui para as nossas condições, que é utilizada aí até hoje, tá? Na verdade, só fazendo um adendo, eu falei aqui Trinidad e Tobago, a linhagem de Trinidad e Tobago, em 1974, foi a primeira tentativa de inserção. Ela, na verdade, não se adaptou. A que se adaptou aqui foi uma linhagem da Índia e do Paquistão, lá em 1978, quando ela foi introduzida, né? E aí é uma tecnologia que boa parte das usinas tem seu próprio laboratório, né? E demanda muita mão de obra, né? Então isso afugentou grandes empresas de atuarem com isso. Hoje, a gente tem um manejo mais preventivo da broca, que é através de uma vespa também, só que uma vespa que vai parasitar o ovo, e diferentemente da Cotesia que parasita a fase larval, né? Então essa vespa chamada Trichogramma galloi, ela vem ganhando um espaço, né? E isso foi um dos fatores que a empresa, né, que eu trabalhava, que eu iniciei minha trajetória profissional, que era a Bug, ganhasse um prêmio de reconhecimento de inovação. No ano de 2012, a Bug foi reconhecida como a 33ª empresa mais inovadora do mundo, né? Sendo a primeira desse ranking aqui no Brasil, o que fez nós ganharmos aí reconhecimento internacional e até ingressar no Fórum Mundial de Economia, né? Então foi um marco, uma empresa pequena, né? Ganhar um reconhecimento desse, ainda mais de controle biológico, né? Então para nós foi uma satisfação muito grande. E no final de 2017, a Coopert, né? Uma multinacional holandesa, na qual hoje eu faço parte, comprou a Bug. Então o meu passe, né, hoje, né, foi comprado também pela Coopert. Hoje eu faço parte do time de desenvolvimento de mercado da Coopert. Mas esse nicho de cana-de-açúcar é mais expressivo, é uma das culturas que mais utilizam produtos biológicos, né, e principalmente macro-organismos, no caso a Cotesia, como um parasitoide larval da broca da cana, e o Trichogramma galloi como um parasitoide de ovos da broca da cana. Perfeito, que joia. Então hoje você está na Coopert. Na verdade, então, a Bug, que é uma empresa surgiu em Jaboticabal, é isso? Ela saiu da incubadora de empresas da Exalc, lá em Piracicaba. Da incubadora de empresas da Exalc, e aí ela se desenvolveu, chegou aí nesse prêmio aí de estar entre as 35 primeiras empresas no desenvolvimento biológico, e hoje ela foi incorporada então por essa multinacional holandesa.
Isso, ela foi adquirida mesmo, né? Foi comprada 100% pela Koppert. E Bruno, você falou de macrobiológicos, né? Que são os predadores naturais. Aqui no Mato Grosso tem uma discussão muito grande sobre a produção na fazenda dos micro-organismos para controle biológico. E muitas vezes essa produção ela não tem um controle efetivo e o efeito não acaba sendo tão positivo em termos de eficiência. O que nós temos hoje em termos de microbiológicos para controle de pragas e doenças? Essa questão da produção on-farm é complicado nós como empresas falarmos algo, né? Porque nós levamos muito tempo para desenvolver um produto com uma formulação de alta qualidade, que tenha um padrão, né? Então é um investimento que a gente acaba fazendo e a gente vê essas produções aí nas fazendas que a legislação ela permite isso, né? Ela não regula isso, mas vê muitas coisas sendo feitas às vezes sem critérios. E isso já tem análises comentando de coisas que estão ali contidas nesse produto que está sendo multiplicado de maneira on-farm, né? Que você não tem de fato aquilo que você precisa. Às vezes você pode ter até contaminantes. E contaminantes biológicos é um pouco mais complicado. Então eu deixo isso como um alerta, que se a pessoa está optando por fazer isso, o produtor está optando por fazer isso, que seja o mais profissional possível, né? Nessas meios de multiplicação, tem sido mais fácil a multiplicação de bactérias. E a gente tem aí várias bactérias hoje sendo utilizadas no manejo aí de pragas, como por exemplo os próprios nematóides, né? Temos alguns fungos também sendo multiplicados, mas hoje no mercado de micro-organismos aqui no país, o que predomina são os tricodermas, algumas bactérias, né? Dessa maneira, como os bacilos, né? Aí a gente pode citar Bacillus subtilis, Bacillus aminoliquefaciens, né? Alguns desses tipos de bacilos. Temos aí o metarrhizium, né? Que é uma ferramenta hoje muito utilizada para manejo de cigarrinha nas pastagens e em cana-de-açúcar, né? Temos aí Beauveria baciana para manejo de alguns insetos e principalmente mosca branca, né? Então hoje são esses produtos, micro-organismos, que eles têm predominado no mercado de produtos biológicos. Tem outros produtos que vêm saindo cada vez mais, como um fungo também entomopatogênico chamado Isaria, que agora foi classificado como Cordyceps, que tem mostrado potencial muito bom para manejo da cigarrinha no milho, que hoje também tem sido um problema muito sério, né, em várias localidades. Então, cada vez mais saindo novas oportunidades. Temos aí vírus também ganhando esse mercado de micro-organismos para manejo de lagartas. Então, são potenciais, principalmente aí para nematóides e insetos e algumas doenças, como doenças de solo, principalmente. Legal. Bruno, você tem, realmente é fantástico saber o crescimento e o desenvolvimento do controle biológico nas grandes culturas hoje, não só nas grandes culturas, mas eu acho que isso tem uma amplitude e uma perspectiva de crescer bastante para hortaliças, flores e frutas, mas o que traz um diferencial é que o controle biológico por si só, ele é efetivo. Eu dou aula da cultura da mandioca, além da cadeira de sementes, eu ocupo uma cadeira de grandes culturas também. O tal do mandraruvá, ou mandruvá da mandioca, tem o baculovírus erinis, e ele é seletivo para o lepidóptero, que é a fase de mariposa dessa lagarta, né? Então ele não atinge as outras lagartas. E fora isso, ele também nos traz uma maior segurança de aplicação. O único problema aí é fazer de forma correta, né? As produções on-farm são permitidas, né? Só que falta, acho que, um pouco de orientação, ou seja, dos órgãos de extensão na agricultura, ou seja, mesmo dos sindicatos, das empresas de consultoria, para que o produtor possa usar, porque o produtor quer usar. E você tem dados para nos passar acerca de qual área que o Brasil utiliza hoje controle biológico, seja ele macro ou microbiológico, e qual a perspectiva de crescimento disso? Ou seja, tenho a certeza que a sua empresa hoje ela deve trabalhar com uma estratégia de ação para os próximos 3, 5, 10 anos em termos de crescimento. Você sabe nos dizer qual que é essa perspectiva também? Sim, sim. Hoje, falando assim, de modo geral, a estimativa que nós temos é que 23 milhões de hectares no país
utilizam algum tipo de produto biológico, tá? 23 milhões de hectares? Isso, 23. Nossa, é muita coisa, hein? Isso. Essa conta, ela leva em consideração, por exemplo, eu tenho determinado produto, eu vou fazer 2 passadas desse produto. Então ele contabiliza isso daí. Então às vezes são 10 milhões de hectares em tamanho de área, mas conforme a quantidade usada, isso se torna 23 milhões. Certo. E aí, hoje a gente tem aí tricoderma sendo utilizado em cerca de 5 milhões de hectares, metarrísio em torno de 4 milhões, os baculovírus aí na faixa de 2 milhões, isso falando em micro, né? Bovéria também em 2 milhões de hectares. Quando a gente passa para macro, nós temos aí a cotésia em torno de 3 milhões e meio de hectares de cana, o tricograma, né, que aí tem cerca de quase 2 milhões de hectares em cana e praticamente 200 a 500 mil hectares em outras culturas, né, como soja, algodão, tomate, melão e outras culturas, né, que a gente tem 2 espécies diferentes. E temos aí outras espécies também de parasitoides que estão começando a ganhar escala, né, como o Telenomus podise para manejo de percevejos. Então hoje tem girado mais ou menos em cima disso. Em tamanho de área, em área utilizada, a expectativa nossa é que esse mercado ele cresça aí numa média de 15 a 20% por ano. Mas se a gente pegar isso na questão de faturamento, a BCBio, que é a empresa, né, da Associação das Empresas de Controle Biológico, que agora fizeram um conglomerado e virou CropLife Brasil, ela fez um levantamento onde que na safra de 2017 para a safra de 2018, o faturamento das empresas de controle biológico saltou 77%. Então, olha o crescimento que a gente tem tanto em área, né, quanto em faturamento que as empresas estão abraçando o mercado, né? A gente visualiza esse potencial, porque vem chegando novos agentes de manejo. Nós temos aí visto as grandes multinacionais também entrando com seu portfólio nesse sentido, ter algum produto nessa linha de atuação. E o grande fator que leva o produtor a buscar um produto biológico para ser utilizado é que ele tem visto que aquele produto, aquele defensivo químico que ele tem o costume de utilizar, já não está funcionando da maneira que ele ficou acostumado a ver aquilo funcionar. Então, devido às variações no controle de pragas e doenças com o manejo convencional de agroquímicos, ele tem buscado uma nova opção, que no caso tem sido os produtos biológicos. E aí, a gente pode listar uma série de vantagens. A questão do custo-benefício, então você ter a questão da sustentabilidade aliada à sua produção, quer queira ou não, isso é um fator de agregar valor. Você tem a questão da eficiência, que não perde nada a um produto químico hoje, um produto biológico feito com qualidade, com uma formulação adequada, uma assessoria da equipe de vendas, né? Tanto que a gente trata a nossa equipe de venda como consultores. São consultores técnicos de venda, porque não basta só vender, tem que saber posicionar e falar para o produtor a melhor maneira de se utilizar esse produto biológico para entregar o resultado que a gente almeja, né? Tem a questão de impacto em organismos não alvo ou de insetos benéficos. A gente brinca que o produto mais valioso para o produtor, ele não precisa comprar, é o que já está ali no ambiente, ainda mais uma região aí, como a região do Mato Grosso, assim, norte aí do Mato Grosso, você tem transições ali com o bioma amazônico, que isso para uma diversidade de predadores, inimigos naturais ali, já é muito grande. Então você entrar com um manejo mais equilibrado é muito bom nesse quesito. E outra coisa, né, a preocupação que a gente tem com a pressão de seleção das pragas e doenças, né? Então a questão da indução de resistência. Então você entrar com um produto que não vai causar essa questão de indução de resistência em pragas e doenças é muito interessante para a gente manter o equilíbrio do manejo e evitar picos populacionais, facilitando o manejo das pragas e doenças também. Entendi. Ô Bruno, há uma forma de manejo intercalado do biológico com o químico ou não? Há essa possibilidade. E hoje isso é uma das preocupações que os produtores eles demonstram quando nós vamos fazer alguma apresentação, alguma palestra, né? Então, a questão de compatibilidade, o que eu posso utilizar que não vai afetar esse produto biológico que eu estou utilizando. Hoje é possível, sim,
nós temos um aplicativo chamado Cooper de Compatibilidade, onde ele pode acessar, escolher o produto da nossa linha que ele vai estar utilizando e ver um princípio ativo que às vezes ele usa nesse manejo para ver a compatibilidade. Então hoje há essa possibilidade onde você faz de fato, né, um manejo de ferramentas integrado, né, auxiliando ali um ao outro para a gente ter um resultado lá na ponta satisfatório. Então tem essa possibilidade sim. Mas a gente costuma falar assim, biológico sempre, químico quando precisar, porque é como se fosse um remédio, né? Saiu um pouco ali fora de controle, vamos fazer a aplicação desse produto na dose recomendada, da maneira recomendada, com uma preocupação na questão da tecnologia de aplicação, que eu acho que isso hoje é um gargalo que tem que ser melhorado em muitos locais, para fazer de fato a eficiência na dose que ele é preconizado. Então eu visualizo muito nesse sentido. E sempre com o monitoramento, né? Você tem que fazer o monitoramento integrado das pragas para fazer a aplicação, seja ele no biológico ou seja ele no químico. O monitoramento é uma ferramenta que hoje a gente sabe, para um modelo de perfil de áreas que nós temos, né? Às vezes é um pouco dificultoso. Ainda não se tem ferramentas nesse sentido para otimizar tanto a amostragem, principalmente de pragas, né? Mas é uma ferramenta que te dá um critério para você ter os parâmetros e saber o que é melhor você utilizar em cada momento, né? E você falou da tecnologia de aplicação. Realmente isso aí é um gargalo muito grande, porque as condições ambientais do Brasil são muito distintas. Tem lugar que o clima é muito seco, tem lugar que o clima é muito úmido, tem lugar que venta muito, tem lugar que não tem vento, e para se aplicar a gente tem que ter uma condição ideal. Como é feito hoje a aplicação principalmente dos macrobiológicos? Os microbiológicos você usa o pulverizador normalmente ou o avião, como se usa para os químicos. E para os macrobiológicos, falando ainda de tecnologia, o uso de divantes e assim por diante. Como que está a utilização? Ou isso preciso desses equipamentos ou eu posso simplesmente sair distribuindo no meio da lavoura? Com que rotina dentro da lavoura? Qual que é o caminhamento que eu tenho que fazer? Como funciona isso, Bruno? Sim, essa era uma questão de entrave, né? De alavancar o uso de macrobiológicos em grandes áreas. Hoje, a adoção dessa ferramenta através de liberação aérea via drone, principalmente, ganhou um espaço com uma rapidez muito grande. Então, hoje, eu arrisco falar que o mercado de parasitóides, principalmente tricograma, 90% da área hoje é aplicada via drone. A cotésia, ela começou agora também a ser aplicada via drone. Ela tinha alguns precalços ali por causa da massa, né, de casulos que é feita a liberação, né, onde vão sair ali as cotésias, né, diferentemente do tricograma, que é um ovo solto. Então agora a cotésia também passa a ter métodos de liberação via drone. E isso otimizou muito, porque nós saímos de liberações às vezes que fazia via manual ou com moto, onde a gente tinha aí um tempo, né, de aplicação muito demorado, demorava muito. Hoje, em um dia que a gente consiga trabalhar bem, é possível se fazer aí 400 hectares com o drone. Então isso se aprimorou demais, ele dá uma uniformidade na liberação muito interessante. E quando a gente consegue introduzir isso de uma maneira bem profissional, o resultado ele fica evidente. Então é uma tecnologia que veio para ficar. Ele pode ser hoje liberado com vários tipos de drone no mercado, possui, e tem produtores, dependendo do interesse, que eles podem até adquirir o equipamento. Tem empresas que comercializam esse equipamento, dão o treinamento para o manejo correto do drone, né, na liberação. Então, uma possibilidade aí de implementar e com um custo-benefício interessante. Hoje a gente fala num preço aí de drone, liberação por hectare, né, de 10, 12 reais, dependendo da região e da quantidade em área fechada, né? Então um custo aí que é bem interessante quando comparado a um avião, por exemplo, ou até mesmo a gente vê o preço do diesel aí, né, numa crescente e tudo mais. Então até no caso de um pulverizador fica um custo interessante o drone hoje. Que legal, fora a eficiência, tem, lógico, a precisão, e outra, você precisa às vezes de um único operador para operar vários drones, né, vários vantes. Realmente, para quem gosta de tecnologia como eu, essa agricultura digital, a agricultura 5.0 tem se tornado algo muito, mas muito
muito interessante. Hoje, o monitoramento de operações em tempo real, através de um centro de operações, um centro de coordenação, o produtor tendo na palma da mão um aplicativo com inteligência artificial que fala para você qual que é a área que você plantou, qual que é a área que você colheu, isso é muito interessante. Bruno, você falou das diferenças entre estruturas da cotésia e do tricograma. Em termos de produção, eu vi algumas fotos, assisti as suas palestras. Como que é a indústria? Como que é o processo de produção? Como que é o escalonamento para que você possa chegar? Vou dar um exemplo bem prático. Se eu chegar para você e falar, Bruno, eu tenho hoje 1.000 hectares de cana. Eu preciso de cotésia para esses 1.000 hectares de cana. Como que vocês se programam? Como que é o laboratório da Koppert hoje para produzir esses macrobiológicos ou microbiológicos? Vamos fazer uma diferenciação. Hoje nós, Koppert, nós não trabalhamos com a multiplicação de cotésia. É um mercado, né, de produção que você depende de muita mão de obra. Então é praticamente manual o procedimento de fabricação desse produto, né? Então isso é muito oneroso, né? Hoje nós trabalhamos aí nesse sentido muito forte com o tricograma. E a base disso tudo é você encontrar um hospedeiro alternativo que faça com que você consiga ter uma criação massal, que seria você ter uma grande quantidade para fazer com que esse produto de fato vire um produto comerciável, né? Então, no caso do tricograma, hoje nós temos aí um hospedeiro alternativo. Esse hospedeiro ele demora aí 45 dias para se desenvolver a fase larval dele, até ele virar uma mariposa. E aí essa mariposa ela fica ali colocando os ovos, onde a gente extrai esses ovos, esteriliza eles, e aí ele vira o produto final tricograma, né? Então hoje a gente tem que fazer, lógico, conhecendo o histórico de demanda, fazer toda uma programação para saber a perspectiva que a gente tem de liberação em quantidade de áreas devido aos períodos do ano. Mas é algo muito, assim, já em seguido. A gente não diminui muito, até porque hoje nós exportamos parte desse ovo que é produzido por nós para nossa matriz lá na Holanda, onde lá, diferentemente daqui, eles não usam isso como uma fonte de hospedeiro pro tricograma, eles usam isso para alimentar insetos predadores, que é muito forte lá na Europa, né? A questão de predadores, né? Então esse ovo acaba servindo de alimento lá para a produção deles, e aqui a gente foca na produção do tricograma. Então hoje, só para você ter ideia, nós temos uma capacidade aí de mais de 10 quilos de ovos por dia, então uma produção muito considerável, sendo que 1 grama, né, desse ovo que a gente produz, desse hospedeiro, ele tem cerca de 33 mil ovos. E aí, só para você ter ideia, em 1 hectare de soja a gente faz a liberação de 100 mil indivíduos em cada liberação, né? Então vamos falar que a gente tem essa população em 3 gramas de ovos, né? Então olha a capacidade de atender a demanda crescente do mercado que a gente possui justamente por causa dessas etapas. Um processo produtivo que vem desde a escolha de um hospedeiro alternativo para ter uma criação massal, e aí você conseguir transformar isso no produto comerciável. E aí, só para diferir da cotésia, né? Eu falei que a cotésia tem essa produção muito manual, por quê? Eles precisam pegar a lagarta, a broca da cana, oferecer isso para o parasitoide, lagarta por lagarta, para a cotésia lá parasitar. Separam isso em grupos de 4, 5 lagartas, onde dali vai virar uma massa cheia de casulos. E aí esses casulos, essa massa, é retirada, colocada em copinhos, que aí sim vai virar esse produto final. Então, muito manual. E os laboratórios de produção de cotésia, de 2 anos para cá, mais ou menos, 3 anos para cá, eles vêm tendo problemas de inosema, que é uma doença, né, que ela acaba desorientando às vezes o parasitóide, diminui a taxa de aproveitamento da multiplicação em laboratório, né? Então isso também tem acarretado um problema muito sério para as empresas que fazem multiplicação de cotésia.
há uma contaminação interna, né? O tricograma é uma microvespa também, né? É o tricograma galoi. E ele parasita tanto a broca da cana como lagartas da soja, Bruno? Não, aí a gente trabalha com espécies um pouco diferentes. O tricograma galoi, ele é uma espécie mais especializada, né? Um pouco mais específica, para parasitar o ovo da diatreia, da broca da cana. Aí ele vai parasitar só o ovo. E aí a outra espécie de tricograma que é comercializável no país hoje é o tricograma precioso, que é uma vespinha também bem pequenininha, só que ela é mais generalista. Então, ovo de falsa medideira, ovo de helicoverpa, ovo de lagarto da soja, ovo de traça do tomateiro, traça das crucíferas, do próprio mandruvá da mandioca, ele vai parasitar. Então, uma infinidade aí das principais lagartas, né, da agricultura, hoje de grandes culturas, é possível a gente trabalhar com o tricograma precioso para manejo aí dessas lagartas, né? Lembrando que ele vai parasitar apenas o ovo. Então é um controle preventivo, que a gente mata, né, ou vem manejando a praga ali no ninho mesmo, né, antes de eclodir as lagartas, que é a fase que vai ocasionar o dano para nós. Que é mais efetivo mesmo, né? Quando a gente faz um controle preventivo, além de mais eficiente, na maioria das vezes ele é mais econômico. Que legal, viu, Bruno? Cada vez que passa, a gente costuma e trabalha sempre com uma linha, minha área é semente, aula toda semana de semente, a gente acaba fugindo um pouco das outras tecnologias que vêm se desenvolvendo. E vem chegando nesse ramo de semente, né, um parasitoide com atuação semelhante, que vai parasitar ovos de percevejos. É um parasitoide chamado Telenomus podise, né? Hoje o grande problema nosso é a escala de produção. Hoje nós estamos terminando de finalizar o registro dele, deve sair em breve já o registro do produto, né? Mas hoje nós temos uma capacidade aí de atender apenas 80 mil hectares, né? Então, se a gente tivesse aí uma produção para 3, 5 milhões de hectares, com certeza teria venda. Então, é um produto aí que vem nesse sentido, de facilitar ainda mais esse manejo dessa praga que, principalmente para sementeiros, né, é um problema hoje muito sério. No final de ciclo da soja, o percevejo ele é crucial o seu controle, porque você pode perder um lote inteiro ou uma área inteira que vai dar 1 ou 2 ou 3 lotes bons devido à pressão de percevejo, né? Fora que esse percevejo em área comercial, quando não tem um manejo adequado, e na maioria das vezes na cultura da soja não se faz para a produção de grãos manejo de percevejo no final do ciclo, ele vira uma praga muito, mas muito complicada para o milho e reduz bastante a produção e a produtividade nessa alternância de sistema. Sim, principalmente quando o milho ele tem ali o diâmetro de colmo ainda pequeno, né? Que é onde eu percevejo barriga verde hoje, principalmente, ele causa esse dano. E é algo que a gente quer até aprimorar, porque se falando num parasitoide de ovos, como o Telenomus podise, esse manejo, visando o benefício no milho safrinha, ele tem que começar na soja, né? Então é uma estratégia que a gente vai procurar aperfeiçoar para poder integrar, né? E pensar numa maneira de sistema. Não pensar apenas na soja isoladamente, não pensar apenas no milho isoladamente. A gente pensar isso em sistema, manejar cada vez mais sistema para a gente ter um ganho como um todo aí na agricultura. Mas que joia, Bruno, como é legal saber que há evolução desses sistemas integrados de controle. Eu falo que a agricultura hoje a gente não pode pensar realmente numa única cultura. Então esse ciclo é interessante porque é um novo ramo dentro da agricultura. Isso gera emprego direto, emprego indireto, associa outras tecnologias, como você citou aí o uso dos veículos aéreos aí não tripulados, né? E além de tudo torna o sistema e a produção agrícola sustentável economicamente e ecologicamente correto. E socialmente também, né?
Socialmente, exatamente, socialmente correto. Fantástico, Bruno, fantástico, muito legal. Eu acho que a gente pode até marcar uma próxima data para continuar falando, porque tem bastante assunto, né? Mas eu espero que essas novas tecnologias, principalmente essa daí do controle dos percevejos, evolua rápido, que vocês consigam superar esse entrave do volume de produção, porque vocês vão ter área para atender, e isso vem só a contribuir para a agricultura. Hoje o Mato Grosso planta praticamente 1/3 da área de soja plantada. O Brasil deve estar em torno de 33 a 35 milhões de hectares. O Mato Grosso planta aproximadamente 10 milhões de hectares de soja. Então veja só o mercado e a área que tem para se entrar com esse tipo de controle, que não vai atender só a soja, mas vai atender assim o milho, o algodão, o girassol e assim por diante, né? Perfeito. Bruno, deixa um recado para os ouvintes do Mundo Agro Podcast. O que você pensa aí para o futuro em termos da agricultura? Sim, eu aproveitar, agradecer o pessoal que escutou a gente, né, até o final. Agradecer todo esse carinho que você teve comigo aqui para a gente estar fazendo isso e deixar assim uma visão de que a gente tem cada vez mais integrar as ferramentas. Saber utilizar cada uma delas no seu principal momento, né? Respeitar as recomendações das empresas, não tentar fazer algo assim fora ou pensar que tem que mudar e tudo mais, porque isso daí pode acabar desencadeando alguns problemas, né? Então sempre ter pé no chão, pensar de uma maneira um pouco mais equilibrada, né? Às vezes não ser tão imediatista, né? A gente vê que isso não tem trago benefícios assim de forma tão intensa para nós, mas me colocar também à disposição para o pessoal conhecer um pouco nossa história, a nossa atuação no mercado de produtos biológicos e saber que controle biológico, produto biológico não é tudo igual. Tem produtos de qualidade que vão entregar uma performance e um resultado de ponta. E é isso o trabalho que a gente busca fazer no campo no nosso dia a dia. E se você puder deixar o seu contato, Bruno, seu e-mail, sua rede social aí, o seu Instagram da sua empresa, para quem quiser poder entrar em contato com vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do podcast também o site da sua empresa, o seu contato, o seu e-mail, mas passa aí para quem quiser já entrar em contato com você. Sim, perfeito. Ilustrando aqui o Instagram, as redes sociais da nossa empresa, né, da Koppert. Então no Instagram Koppert com 2 P's e T mudo, né, _ Brasil. Temos aí a página no LinkedIn, Facebook e tudo mais também. A gente posta bastante coisas legais ali, referente a ciclos de praga, os nossos produtos, a forma de atuação dos produtos, né? Tem também meus perfis aí em LinkedIn, Instagram, Facebook, que é Bruno Marinho Arroio, né? Com Y, né? O Arroio, né? É barroio, né? @koppert.com.br. E a gente fica, não só eu, como toda a nossa equipe, tanto a parte técnica quanto comercial, à disposição para as dúvidas que possam vir a ter. Fico inteiramente aberto para o pessoal que queira acessar essas redes que eu comentei, para também enviarem sugestões, indagações, dúvidas, né? Porque essa troca de informações, essa rede de contatos, ela é muito importante para a gente disseminar informação. Então, ainda mais uma opção nova que vem ganhando mercado tão rapidamente como o controle biológico, e isso é muito interessante nós fazermos redes, né? Redes de conhecimento, redes que agregam valor e podem transmitir novidades, né, para o produtor rural brasileiro. Então, para nós isso é muito bacana, e participar de um projeto como esse também é de uma satisfação muito grande para mim e para nós da empresa. Muito legal, Bruno. A satisfação é nossa, né? Agradeço você por dedicar seu tempo aí trabalhando, viajando. Já é tarde da noite a gente gravando aqui, né? Mas, Bruno, muito legal esse bate-papo. Tenho certeza de que esclareceu muita dúvida e trouxe uma abertura de mente para muitas pessoas que estão ouvindo aí o nosso podcast. Obrigado, Brunão. Uma boa safra para você, um bom trabalho. Vamos seguir aí nessa agricultura brasileira que está fazendo inveja para o mundo inteiro. Obrigado, Bruno. Forte abraço. Fique com Deus. Muito obrigado, Rogério, e fico à disposição. Uma boa safra a todos, e para o que precisar, pode contar comigo.
Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.